Bola na Rede. Olá, bem-vindos ao Quatro Cantos da Bola, o podcast de futebol internacional do Bola na Rede. Eu sou o Francisco Manuel Reis, tenho comigo os editores do Bola na Rede, Tomás da Cunha e Duarte Pereira da Silva, para discutir aquilo que vai ser a próxima jornada da Liga dos Campeões. Temos grandes jogos em perspectiva, para além de um Arsenal-Bayern de Munique, temos também um Paris Saint-Germain-Real Madrid e, claro, os jogos das equipas portuguesas que vão entrar em ação já amanhã, o Futebol Clube do Porto e depois o Benfica. Vamos então analisar grupo a grupo. Começamos pelo grupo A, onde, como já tinha dito, vai haver um dos grandes jogos desta jornada, o Paris Saint-Germain-Real Madrid. Tomás, começo por ti. O que é que esperas deste grande duelo de dois possíveis vencedores da Liga dos Campeões? Olá Francisco, espero um jogo muito animado entre Real e PSG, até porque será neste duplo duelo que se vai decidir o primeiro lugar do grupo. O Real não tem feito exibições muito positivas, tem sofrido bastante e concedido bastantes oportunidades a adversários modestos. O exemplo do jogo com o Levante no passado fim de semana, em que o Keylor Navas voltou a estar a um grande nível. A verdade é que o Real Madrid só tem 2 golos sofridos no campeonato. Sim, em casa ainda nem sequer se for golos. E o Keylor Navas tem sido mesmo uma das figuras da equipa, o que é estranho para uma equipa como o Real. Mas penso que o fator casa do PSG pode ser decisivo neste jogo. Duarte, o Real Madrid tem um Ronaldo que parece estar de volta à boa forma. Ele teve um início de época complicado. Agora, depois de receber a bota de ouro, parece ter uma motivação extra. Do outro lado está o Ibrahimovic, numa das derradeiras hipóteses de ganhar a Liga dos Campeões ao serviço do Paris Saint-Germain. Sim, olá Francisco, eu estou de acordo com o Tomás, acho que vai ser um jogo bastante animado, com muitos golos. Os jogos do Paris Saint-Germain e Real Madrid costumam dar, por norma, muitos golos, são de equipas bastante ofensivas, não gostam de defender. O Di Maria, curiosamente, já disse que se marcar não vai festejar ao Real Madrid. O Di Maria, que é, sem dúvida, juntamente com o Ibrahimovic, os 2 melhores jogadores do Paris Saint-Germain. Penso que era a estrela que faltava ao Paris Saint-Germain para poder realmente ser um candidato à vitória na Liga dos Campeões, e acho que sim, acho que vai ser um grande jogo. Ambas as equipas têm 6 pontos até agora, qualificação não deverá fugir, quase 100% de certeza, destes 2 emblemas, e vamos ver, espera-se que o português, o Ronaldo, esteja em grande forma. Agora vamos ver, é sempre um jogo de tripla, como se costuma dizer, muito difícil de fazer alguma previsão. Só acrescentar que será interessante perceber se o Di Maria terá um sentimentozinho de vingança em relação ao Real. Só porque eu gostava de acrescentar, eu vi o jogo do Paris Saint-Germain contra o Bastia, jogou fora de casa, venceu por 2-0, só marcou aos 70, mas sentia-se uma relativa facilidade, a equipa estava em nítida gestão e o Di Maria não jogou. Tomás, o que é que achas do duelo entre o meio-campo do Real Madrid e o meio-campo do Paris Saint-Germain? Achas que pode ser essa a chave do jogo? Sem dúvida, o Casemiro tem sido a novidade neste meio-campo do Real em relação ao ano anterior. O Modric e o Kroos são as outras peças que têm jogado, mas o meio-campo do PSG também é muito forte. O Verratti é um grande jogador, um grande médio, e o Matuidi, sem dúvida, um posto de força e um jogador muito, muito importante na manobra da equipa do Blanc. Duarte. Eu gostava só de dizer também, relativamente ao jogo com o Bastia, que o meio-campo que atuou foi bastante secundário. O Tiago Mota não jogou o Stambouli, jogaram uma série de suplentes habituais. Portanto, o PSG realmente está a investir forte neste jogo, porque sabe que é aqui, porque muitas vezes nós não damos a devida importância, mas ficar em segundo lugar pode significar um confronto com o Barcelona, por exemplo. E parece-me correto que o Paris Saint-Germain esteja a apostar forte nesta fase de grupos para evitar depois algum adversário mais difícil. E a folga no campeonato permite que possam fazer a gestão da equipa, ao contrário do Real, que está num campeonato mais equilibrado. Precisamente. E para além desse jogo, o Malmo e o Shakhtar também se vão defrontar à procura dos primeiros pontos. Tomás, achas que o Shakhtar tem condições para vencer? À partida é favorito? Sim, o Shakhtar tem uma equipa individualmente mais forte, mas o Malmo não tem dado facilidades nos jogos em casa, criou alguns problemas ao Real, e será um jogo de tripla. Ligeiro favoritismo para o Shakhtar, mas o Malmo será um adversário difícil. Duarte, queres dizer alguma coisa em relação a este jogo? Sim, estou de acordo com o Tomás. Acho que vai ser um jogo bastante difícil para o Shakhtar, apesar de ser favorito, concordo, mas o Malmo em casa, como se comprovou com o Real Madrid, é um adversário bastante complicado. E passamos ao grupo B, onde o equilíbrio é a nota dominante. As 4 equipas somam 3 pontos até agora.
PSV, Manchester United, CSKA e Wolfsburgo. Todos eles neste momento em boa forma. O Wolfsburgo começou um bocadinho mal a época, mas também parece estar de regresso à boa forma. E vamos ter um CSKA a receber o Manchester United. O CSKA que está invicto na Liga Russa, tem dominado claramente a Liga Russa, e o Manchester United que parece estar bastante melhor do que na época passada. Van Gaal tem, na sua segunda época, mostrado que pode fazer a equipa render mais. Tomás, o que é que esperas deste duelo? Será um jogo difícil para o Manchester, porque neste grupo as equipas têm feito valer o fator casa, e o CSKA é uma equipa muito difícil em casa, que tem o Musa e o Doumbia, que são uma dupla muito, muito forte, ambos muito rápidos. E será um jogo difícil para o Manchester, até porque é uma equipa que não se tem sentido muito à vontade nos jogos fora de casa, apesar de vir de uma vitória muito boa frente ao Everton. E a defesa talvez seja o ponto fraco da equipa de Manchester, concordas? Não creio, penso que a equipa tem estado bastante equilibrada defensivamente, e é uma equipa que tem apresentado alguma consistência. Duarte, o que é que esperas deste duelo? O CSKA tem estado verdadeiramente forte e pode de facto ser um entrave ao United. Sim, eu acho importante aqui referir que o campeonato russo já vai na 12ª jornada. Isto tem um impacto bastante positivo para lá do CSKA, porque é uma equipa que já está com outra rodagem, com outras rotinas, apesar da equipa do United não ser muito diferente do ano passado, mas lá está, os ritmos competitivos são diferentes e nesta altura pode beneficiar o CSKA. Penso que será um jogo difícil, também com muitos golos, derivado, eu por acaso acho que o problema defensivo do Manchester United não se trata apenas dos jogadores em si, mas de um processo coletivo, porque a estratégia de Van Gaal é bastante complexa e obriga que todos os jogadores tenham um índice de trabalho muito elevado durante os 90 minutos, e muitas vezes quando algum dos jogadores não cumpre uma certa tarefa, origina gol. Tivemos o exemplo em casa com o Wolfsburg, foi um erro de 2 ou 3 jogadores que não se souberam posicionar e deu um gol logo a abrir. Mas penso que provavelmente a equipa do United, com o Memphis Depay, agora baixou um bocadinho de forma, vamos ver, mas penso que acabará por conseguir vencer o jogo. Por outro O lado, Van Gaal até já fez uma espécie de aviso ao Depay a dizer que é bom que entre nos eixos, senão não vai ter lugar cativo na equipa. por outro lado, o capitão Rooney e o reforço Martial parecem estar em bom plano. O Martial, inclusivamente, foi eleito o jogador do mês da Premier League. Achas que pode começar a fazer história na Liga dos Campeões? Sim, eu acho que sim, apesar dos valores que se falaram, 80 milhões de euros, é certo que alguns são objetivos. O Martial é realmente um jogador de excelente qualidade. A verdade é que os valores dos jogadores no campeonato inglês estão completamente inflacionados, derivado a uma série de fatores, e penso que Martial é um jogador de grande qualidade. Van Gaal está a saber aproveitá-lo muitíssimo bem. Agora, vamos ver, será sempre um jogo complicado, volto a dizer. Eu relembro que o Sporting, por exemplo, chegou a estar a ganhar na Rússia e a equipa do CSKA soube responder. Portanto, acho que vai ser um jogo complicado. No que diz respeito só ao jogo do PSV Wolfsburgo, penso que também não será fácil para o Wolfsburgo. A equipa este fim de semana esteve a ganhar por 2-0, deixou-se empatar e depois foi capaz de realmente conseguir a vitória nesse encontro. Mas lá está, as equipas holandesas têm sempre um grave problema a defender. Parece que há ali um certo preconceito com o que diz respeito ao setor defensivo. Vamos ver, este grupo é muito interessante e vai ser mesmo até a última jornada que acho eu que se vai decidir quem vai passar a próxima fase. Eu penso que nesse jogo o favoritismo é do Wolfsburgo. A equipa está em subida de forma e tem dois jogadores em destaque, o Kruse, que marcou um hat-trick no fim de semana, e o Draxler também está a adaptar-se cada vez melhor à equipa e a fazer o papel do De Bruyne. E o Bas Dost continua também de pé e de cabeça quente, continua a marcar golos. No último fim de semana marcou, e é um avançado mortífero que vai jogar em casa, digamos assim. Sim, não com os registros do ano passado, mas continua a mostrar uma veia goleadora. E chegamos ao grupo do Benfica, o grupo C. O Benfica é líder isolado, com 6 pontos. O Atlético de Madrid tem 3 pontos e o Galatasaray e o Astana ocupam as duas últimas posições com 1 ponto cada um. O Benfica tem uma deslocação complicada à Turquia. Tomás, achas que o Benfica, vencendo este jogo, fica com a qualificação praticamente garantida? Sem dúvida, a vitória em Madrid deu uma vantagem muito confortável ao Benfica, e este jogo é muito mais importante, tem um caráter muito mais decisivo para o Galatasaray do que propriamente para o Benfica. Até porque há derby no fim de semana e o Rui Vitória, sem poupar, porque é um jogo de Champions e não dá para poupar, terá certamente no pensamento o jogo com o Sporting e pode ficar um pouco condicionado, não tanto com as opções iniciais, mas no decorrer do jogo. O Galatasaray também tem derby no fim de semana, vai à casa do Fenerbahçe. Sim, mas como disse, este jogo é muito mais importante, claro, para o Galatasaray do que para o Benfica, até pelo empate no Cazaquistão,
que o Astana é uma equipa com quem não se pode perder pontos para se poder sonhar com o apuramento. Mas este Galatasaray é uma equipa que não tem tido nada bons resultados europeus, ficou em último lugar no grupo ano passado, e é uma equipa que já não tem as figuras de outros anos. Tem o Schneider, tem o Podolski, mas é uma equipa que claramente nesta fase é de segundo plano a nível europeu. Duarte, há alguma expectativa para perceber também quem é que vai substituir o Nelson Semedo, lesionado ao serviço da seleção? Há algumas hipóteses, a mais óbvia que foi testada no jogo da Taça contra o Vianense é o Silvio, também há André Almeida, que tem jogado no meio, e Lindelof, que ainda não se estreou em jogos oficiais. Quem é que te parece mais provável que jogue? Sim, eu penso que será Silvio também. Silvio jogou com o Vianense precisamente porque precisa de ganhar ritmo. Eu acho que o problema de Silvio não é questão técnica, nem é questão tática, é questão física. Silvio pode entrar e passado meia hora pode-se lesionar e aí o problema seria outro. Penso que André Almeida também corresponderia bem, mas penso que Silvio será a opção. Relativamente só ao Galatasaray, dizer que está em segundo classificado da Liga Turca, a 2 pontos do Besiktas e com os mesmos pontos que o Fenerbahçe. O Galatasaray vem de uma boa série, 4 vitórias seguidas, ganharam por 4-1 em casa este fim de semana. Portanto, vamos ver. O Tomás falou no Podolski, um jogador com muita experiência internacional. Não sei até que ponto o jogo não se poderá complicar para o Benfica, que tem estado com o Vianense. Estes jogos são normais, que as equipas muitas vezes relaxem, mas vamos ver. No ambiente turco é sempre complicado. E na perspectiva precisamente do clássico, achas que Rui Vitória vai rodar a equipa? Que meio campo, por exemplo, é que esperas? E Jonas vai ser titular? Eu acho que sim, eu acho que o Rui Vitória vai entrar com o 11 habitual. No entanto, estou de acordo com o Tomás quando acho que depois no decorrer do jogo poderá fazer algum tipo de gestão. No entanto, é um jogo de Champions, está 1,5 milhão de euros em jogo, mais a passagem. Se o Benfica ganhar, penso que de certa forma garante quase por absoluto a sua passagem à próxima fase, e acho que o Benfica, que nos anos com Jorge Jesus não conseguiu, pelo menos nos últimos 2 anos, não conseguiu passar a fase de grupos, quererá passar à próxima fase da Liga dos Campeões, sem margem para dúvidas. Queria só dizer que o ambiente turco já não tem tido o mesmo peso que teve noutros tempos. O Galatasaray até tem estado melhor fora de casa do que em casa, e nos jogos europeus há várias equipas que têm ido ganhar à casa do Galatasaray com relativa facilidade. Do outro lado há um Astana Atlético. O Atlético de Madrid vai fazer uma deslocação longa ao Cazaquistão. Achas que aí sim o fator casa pode favorecer o Astana? Vai servir para equilibrar o jogo, mas o Atlético continua a ser claramente favorito, e depois do desaire com o Benfica quererá corrigir o resultado negativo que teve frente aos encarnados. O Astana é uma equipa em estreia e dificilmente, se o Atlético estiver concentrado e não facilitar, vai ser um jogo relativamente tranquilo para o Atlético. O Atlético de Madrid tem também um jogo difícil no fim de semana, vai receber o Valência. Achas que o Simeone pode rodar a equipa, ou a obrigação de ganhar é tão grande que Simeone vai acabar por jogar com os melhores? Não, o Atlético tem um plantel bastante vasto. Por exemplo, o Oliver ficou no banco no passado fim de semana e não me admiraria que entrasse no 11. Mas não deverá abdicar das principais figuras, o Griezmann, por exemplo. Mas penso que no decorrer do jogo também quererá resolver o encontro o mais rápido possível para gerir a equipa em vantagem. Duarte, se o Jackson tem tido alguma dificuldade em adaptar-se ao Vicente Calderón, o Griezmann, como o Tomás dizia, está em grande forma. Parece-te que pode ser uma das grandes figuras desta Liga dos Campeões? Sim, eu já gostava muito do Griezmann antes dele vir para o Atlético. Acho que é um jogador incrível. Gosto muito. Eu pensava que sobretudo era um jogador de contra-ataque. Acho que se adapta muito bem nas estratégias do Atlético, apesar de não ser contra-ataque puro, é um ataque rápido. E o Griezmann tem se adaptado muito bem, já a sua segunda época ao serviço dos colchoneros. Agora vamos ver, eu acho que não terá grandes dificuldades este jogo. O Astana nem sequer está em primeiro no campeonato do Cazaquistão, está em segundo a 5 pontos do Kairat Almaty. Portanto, penso que com relativa facilidade o Atlético acabará por vencer o jogo. Muito bem. Vamos ao grupo D, o chamado grupo da morte, com 4 grandes equipas. A Juventus é líder com 6 pontos, apesar do mau arranque na Série A, na Champions tem cumprido. E depois temos o Sevilha e o City com 3 pontos e o Borussia de Mönchengladbach, que também não tem tido um arranque particularmente famoso, tem 0 pontos. E começamos com o Juventus Borussia de Mönchengladbach, a Juventus que empatou na última jornada frente ao Inter. O Borussia de Mönchengladbach, como disse, teve um início de época ligeiramente atribulado, mas parece estar de regresso à boa forma. Tomás, o que é que esperas deste jogo? Temos tido uma Juventus bipolar este ano, muito mal no campeonato, muito bem na Champions, já tem 2 vitórias, mas é uma Juventus que está em melhoria. A adaptação do quadrado da equipa tem permitido que a Juventus suba de rendimento e é claramente favorita no jogo com o Mönchengladbach.
Mas os alemães são uma equipa que, depois da saída do Favre, que curiosamente foi o melhor treinador da Bundesliga, mas saiu depois de uma série de maus resultados do comando da equipa. Depois da saída do Favre, a equipa tem melhorado bastante e já leva 4 vitórias consecutivas. É uma equipa que não se reforçou nada bem, perdeu o Kramer e o Kruse e não os substituiu devidamente e tem sofrido um pouco com isso. O Rafael, o irmão do Ronny, a Sporting, é a grande figura da equipa. Não, relativamente às Juventus, eu gostava de dizer que eu tive a oportunidade de ver o jogo com o Inter. O Inter dominou toda a primeira parte, mas na segunda parte foi um domínio absoluto da equipa da Juventus. Khedira falha um golo impressionante. E acho que a equipa que perdeu peças essenciais, Pirlo, Tevez já tinha perdido antes, mas lá está, é uma época nova. E penso que a Juventus acabará com relativa facilidade a acabar por ganhar ao Mönchengladbach. Resta dizer ainda que o Mönchengladbach, apesar do mau início de temporada, já leva 4 vitórias consecutivas e penso que será um jogo interessante, mas eu acho que os italianos acabarão por vencer. E o City, que é líder da Premier League, defronta um Sevilha que é mais forte em casa do que fora. Neste caso o jogo é Inglaterra. O City é favorito, Tomás. Sem dúvida, mesmo sem Agüero, o City é claramente favorito, até porque tem um Sterling em grande forma, vem de um hat-trick frente ao Bournemouth, e Boni, o substituto de Agüero, é um jogador também com qualidade, não é o argentino, mas é um grande jogador, e o City provavelmente vai vencer, até para corrigir a derrota com os Juventus em casa. E como disseste, o Sevilha é um adversário que, fora do Sánchez-Pizjuán, tem muito menor taxa de sucesso e dificilmente conseguirá não perder pontos no Etihad. Não, eu acho que sim, estou de acordo com o Tomás. Acho que o City acabará por vencer, apesar de ter algumas baixas. O Tomás referiu o Agüero, o Silva também se lesionou ao serviço da Espanha, também não estará disponível ainda para este jogo, mas a equipa tem outras soluções. É vantagem ter um plantel tão vasto como o do City, que tem jogado Kevin De Bruyne, Sterling, uma série de jogadores que também não ficam nada atrás dos que têm atuado. Claro que Agüero é uma figura essencial, mas Boni acho que tem feito um bom papel. Avançamos para os jogos de amanhã. No grupo E, o Barcelona sem Messi tem tido algumas dificuldades, mas Neymar tem conseguido segurar o barco e parece ser um digno sucessor do argentino. O que é que achas deste jogo frente ao Bate Borisov? É fácil para o Barcelona ou os bielorrussos têm alguma hipótese? Eu acho que o Barcelona acabará por vencer. A qualidade da equipa da Catalunha é muito superior à do Bate Borisov. Apesar de, é importante realçar, o Bate Borisov bateu por 3-2 a Roma na última jornada. Esteve a vencer por 3-0. Erros infantis da defesa romana. Contudo, acho que Neymar e companhia acabará por resolver o jogo sem males maiores. Tomás, o Bate Borisov tem um histórico péssimo frente ao Barcelona. Tem sido goleado. Por outro lado, o Barcelona tem tido, como eu disse há pouco, algumas dificuldades em suprir a ausência de Messi. O que é que tem faltado a este Barcelona para ter a força dos últimos anos, além do Messi? Falta o Messi, e o Messi é claramente metade da equipa, vale por metade da equipa do Barcelona. O Neymar tem estado muito bem, tem substituído o argentino na perfeição, vem de uma grande exibição frente ao Raio, para além do póquer, fez uma assistência para o Suárez. Mas claramente o Barcelona não está num período nada positivo. Desde 2004, que não tinha uma percentagem de posse de bola tão baixa como a que teve frente ao Raio, apenas 45%, e goleou, o que quer dizer que a qualidade individual dos executantes é que fez a diferença. E poderá ser por aí que também se vai decidir este jogo com o Bate. É uma equipa que já assustou a Roma, mas individualmente não tem nem de perto a qualidade dos homens do Barça. E o outro jogo é um Bayer Leverkusen-Roma. Vai ser um jogo interessante. O Bayer Leverkusen é uma equipa que ataca muito, joga em casa e pode causar moça ou eventualmente ganhar a Roma. Sim, um dos jogos mais interessantes da jornada. Será entre essas duas equipas que se vai discutir provavelmente o segundo lugar, e perder pontos aqui poderá significar o afastamento na fase de grupos. O Leverkusen de Schmidt é uma equipa muito, muito forte ofensivamente, mas que por vezes se desequilibra um pouco. E a Roma é uma equipa muito forte também nas transições e poderá surpreender. Mas será um jogo triplo. A Roma tem estado bem no campeonato, está em segundo lugar atrás da Fiorentina e tem um meio campo muito forte. Será um duelo interessante no meio campo. O Leverkusen tem Bender e Kramer, a Roma tem Nainggolan e Pjanic, e no ataque as equipas têm armas muito poderosas, e será um jogo certamente espetacular. Duarte, se tivesses que apostavas em quem? Eu acho que este é um jogo difícil de fazer qualquer previsão. O Bayern Leverkusen é forte em casa, vem 2 empates na Bundesliga. A Roma, por sua vez, vem 3 vitórias na Liga Italiana. Contudo, lá está, o fator casa pode fazer a diferença, e penso que o Bayern Leverkusen parte com um ligeiro favoritismo para este encontro.
E partimos nós agora para o grupo F. Um dos grandes jogos desta jornada, o Arsenal-Bayern Munique, é o tudo ou nada para o Arsenal, que tem 0 pontos e defronta o Super Bayern com 6, Tomás. Sim, o Arsenal está numa situação muito delicada depois de ter perdido em Zagreb, frente ao Dinamo, e na recepção ao Olympiacos de Marco Silva, grande vitória. A equipa de Van Gaal está mesmo obrigada a vencer o Bayern, porque senão complica muito a sua situação neste grupo. Mas o Bayern é o Bayern e quererá fechar desde já o apuramento. Por isso os londrinos terão de fazer uma super exibição se quiserem derrotar a equipa de Guardiola. São duas equipas que privilegiam a posse de bola, o Bayern de forma clara. Achas que o Arsenal vai conseguir ter mais bola do que o Bayern ou vai conseguir impor o seu jogo durante uma parte considerável do tempo? Eu penso que esse não será o objetivo do Arsenal. Penso que quererão apostar em ataques rápidos. Terão de ter um Alex inspirado e o Walcott como falso 9, tem sido a novidade na equipa este ano. Terão de contar com esses dois elementos particularmente inspirados para conseguirem derrotar o Bayern. E defensivamente terão de travar Lewandowski, Douglas Costa, que tem sido uma das revelações da temporada, porque senão será impossível derrotar este Bayern. Duarte, o Arsenal corre o sério risco de não ir aos oitavos de final se não conseguir, no mínimo, pontuar neste jogo. E o que é certo é que o Arsenal já vai há 16 anos seguidos aos oitavos de final. É uma marca impressionante. Achas que o lugar de Van Gaal pode estar em risco se não conseguir o apuramento e se não conseguir um título em Inglaterra, pelo menos? Eu acho que o Arsenal, apesar de tudo, e eu acho que aqui é importante referir, os plantéis que Van Gaal tem tido, tem sempre, apesar de serem bons plantéis, tem faltado sempre qualquer coisa. Essa qualquer coisa é uma estrela, como é Di Maria no Paris Saint-Germain, como é Ronaldo no Real Madrid. E o que é certo é que numa liga tão competitiva como a inglesa isso faz a diferença. No que diz respeito a este jogo, o Arsenal no campeonato curiosamente está muito bem. De dizer que o Arsenal vem de 3 vitórias consecutivas, uma delas frente ao Manchester United por 3-0. Este fim de semana venceu outra vez também 3-0 fora de casa. Está a 2 pontos apenas do Manchester City. Por isso o Arsenal tem pecado apenas em Zagreb em condições muito especiais a derrota da equipa de Wenger. Depois em casa aí sim um descalabro total. Mas vamos ver, penso que não estará em causa o lugar de Wenger. Está a realizar um bom campeonato. A equipa tem evoluído. Agora, a situação é complicada porque a seguir este jogo em casa com o Bayern Munique vem um jogo fora com o Bayern Munique e não ganhando aqui fica muito complicado. Sim, mas queria acrescentar que o próprio Van Gaal fez umas declarações algo estranhas, dizendo que pretendia acabar o contrato com o Arsenal em 2017, mas não se mostrou muito interessado em prolongá-lo. E do outro lado estão os dois outsiders, Dinamo de Zagreb e Olympiacos, duas equipas recheadas de portugueses. O que é que esperam deste jogo? Duarte? Eu gostei bastante da vitória de Marco Silva em Londres. Apesar de ser sportinguista, não vejo problema nenhum no ex-treinador do Sporting, muito antes pelo contrário, ter mérito na sua equipa. Acho isso muito positivo e acho que o Olympiacos, com maior ou menor dificuldade, acabará por vencer. Jogar na Grécia é sempre complicado, já foi mais, mas no entanto ainda continua a ser algo difícil. Agora vamos ver, o Olympiacos ganhando ao Dinamo de Zagreb em casa terá uma vantagem depois no jogo a seguir. A ir à Croácia pode jogar com outra vontade. Tomás, foca-te nos portugueses. O que é que tens achado da prestação dos portugueses de um lado e do outro? No Dinamo de Zagreb o Ivo Pinto é indiscutível, o Gonçalo Santos também tem sido e o Paulo Machado no meio campo. No Olympiacos temos o Hernani, mas também outros jogadores bem conhecidos do nosso campeonato, também na frente, o Pardo e o Seba, por exemplo. O que é que achas que eles trazem a cada uma das equipas? Sim, o Pardo tem sido mesmo uma das figuras destes Olympiacos do Marco Silva, que é uma equipa claramente superior ao Dinamo Zagreb. A surpresa foi o Dinamo ter vencido o Arsenal. E agora o Olympiacos pode aproveitar esta má fase dos londrinos para sonhar com o apuramento que, na teoria, seria apenas uma miragem. No lado do Dinamo, o Eduardo não esteve nada bem no jogo com o Bayern. Era o que eu ia dizer. Foi mal batido em 2 golos, penso eu. Mas o Ivo Pinto é um bom lateral português e o Gonçalo Santos é o pilar do meio campo, um jogador que gosto bastante. E já que estamos a falar de portugueses, vamos ao Futebol Clube do Porto, que tem o jogo mais fácil em teoria, recebe o Maccabi Tel Aviv. O Porto está em boa forma, ainda não perdeu esta época e à partida ganhará este jogo, não é assim? Sim, sem grandes dificuldades, parece-me. O Porto está num bom momento e tem um adversário acessível, o que deverá resultar numa vitória relativamente tranquila. No que diz respeito aos israelitas, são claramente a equipa mais limitada do grupo. Tem como grande figura o Eran Zahavi, que é um jogador que, quando o Apoel derrotou o Benfica há uns anos,
foi a grande figura desse encontro, e é claramente o craque da equipa, é um médio ofensivo avançado. Neste jogo com o Porto deverá jogar como único avançado de grande qualidade e um excelente finalizador. Já passou pelo Palermo, onde não teve grande sucesso, mas já merece outra oportunidade num campeonato mais interessante do que o israelita. Referi também o Predrag Rajkovic, que é um guarda-redes sérvio que foi campeão do mundo de sub-20 e que tem potencial para ser um dos melhores do mundo. Duarte, o Porto vem de uma vitória relativamente fácil frente ao Varzim. Os melhores jogadores à partida voltarão ao 11, apesar do Porto também ter um jogo bastante difícil no próximo fim de semana frente ao Braga. Que 11 esperas e que estratégia esperas do Porto neste jogo? Eu penso que o Porto acabará por vencer esta partida sem grandes dificuldades. É claramente superior a este Maccabi Tel Aviv. O Porto, que no jogo na Póvoa do Varzim jogou apenas com 2 dos habituais titulares e em posições que normalmente não são as deles. O Lyon jogou à direita, o Embulá como pivô defensivo, e portanto neste jogo espera-se que os habituais titulares voltem ao 11. Aí o Porto acabará por vencer com relativa facilidade, digo eu. E no outro jogo temos o Dinamo de Kiev a receber um Chelsea que tem tido muitas dificuldades esta época. Mourinho tem sido muito criticado, os resultados não têm aparecido. O último jogo para a Champions redundou numa derrota no Dragão. É um jogo fundamental para as aspirações do Chelsea de Mourinho, não é assim, Tomás? Sim, especialmente depois da derrota no Dragão. Esta deslocação a Kiev figura-se como decisiva para o Chelsea. Uma equipa onde Mourinho tem feito algumas alterações inesperadas. Por exemplo, o Hazard ficou no banco na última partida da Premier League, e miúdos como o Loftus-Cheek ou o Baba, o lateral esquerdo, foram novidades no 11. Curiosamente, o Loftus-Cheek jogou no apoio a Diego Costa, o que não é a sua posição de origem, é de origem um box-to-box, e Mourinho surpreendeu ao utilizá-lo no apoio ao avançado. Será curioso perceber se o miúdo inglês poderá repetir a titularidade em Kiev num jogo decisivo para o Chelsea. Duarte, o Chelsea tem estado francamente mal. Há jogadores que têm estado em má forma, Matic, Ivanovic, o próprio Hazard. Contra este Dinamo de Kiev, que resistências é que os Blues terão? Eu tive a oportunidade de acompanhar o jogo do Chelsea em casa este fim de semana, e apesar da vitória, o primeiro golo é quase uma oferta da equipa adversária. O Chelsea não jogou um grande futebol, nada do outro mundo, ganhou até, digo eu, com bastante de dificuldade. Por isso eu espero grandes dificuldades para o Chelsea neste encontro. Vamos ver se Mourinho consegue dar a volta ao texto, porque este jogo é sem dúvida decisivo para o Chelsea. A defesa do Chelsea, que não tem estado nada bem, contra o Aston Villa inclusive se concedeu muitas oportunidades, deverá sofrer bastante com a genialidade do Yarmolenko e mesmo de jogadores como o Garmacho, por exemplo. Avançamos então para o último grupo, onde o Zenit defronta o Lyon e o Valência defronta o Ghent. É um grupo relativamente equilibrado, mas que o Zenit tem dominado. Tomás, o que é que esperas do duelo entre o Zenit de Vilas Boas e o Lyon de António Lopes? Será um duelo entre duas equipas que não têm estado nada bem nos respectivos campeonatos e quererão corrigir essa situação na Liga dos Campeões. O Lyon vem de um empate frente ao Mónaco, mas fez uma exibição algo desapontante, tendo em conta a qualidade da equipa. O Valbuena é claramente o melhor jogador, é um jogador espetacular, simplesmente. Mas o Lacazette, que no ano passado foi a grande figura da equipa, tem sentido a ausência do Fekir, que era com quem tinha uma boa relação em termos de assistências. Do lado do Zenit, que não está nada bem no campeonato russo, o Dziuba tem-se revelado uma boa contratação, e o Hulk e o Dani terão também um papel decisivo provavelmente neste jogo. Duarte, o Zenit não tem tido grandes hipóteses perante um CSKA fortíssimo na Liga Russa. O André Vilas Boas também parece estar de saída, já revelou a vontade de abandonar a Rússia. Achas que a Liga dos Campeões pode salvar esta equipa? É que o Zenit, vencendo este jogo, fica com 9 pontos e tem mais ou menos garantido o acesso aos oitavos de final. Sim, eu penso que sim. Tal como no caso do CSKA de Moscovo, o andamento que o campeonato russo já leva pode jogar a favor da equipa russa, neste caso também. O Zenit, como tu disseste, já tem 6 pontos, em caso de vitória faz 9. O Lyon também não está a atuar nada bem, e penso que a equipa do Zenit, como o Tomás disse, com o Hulk, com o Dani, entre outros, acabará por vencer este jogo. E em relação ao Valência, que também não tem tido um arranque propriamente fácil, no Espírito Santo chegou a ser bastante contestado no início, é uma equipa cheia de portugueses, defronta a equipa mais fraca do grupo, o Ghent, que apesar de tudo é líder na Liga Belga. Parece que jogando no Mestalha o Valência tem toda a obrigação de vencer, não é? Sim, acho que o Valência no campeonato começou mal,
tem melhorado aos poucos, e o Ghent, apesar de estar em primeira Liga Belga, como disseste, poderá causar algumas dificuldades, mas nada que o Valência não consiga ultrapassar. Penso que o Valência no Mestalha acabará por vencer o jogo. Tem Negredo, entre outros, tem alguns portugueses, como disseste, o João Cancelo, que tem jogado, o André Gomes também. E fez um grande gol na última jornada. Sim, o André Gomes é um jogador que eu pessoalmente gosto muito, um médio muito versátil, gosto de o ver jogar na posição de número 10, também pode atuar a número 8, e é um jogador com grande qualidade. Tomás, como é que tens analisado este início da época do Valência e em relação aos portugueses em particular? Este mau início também se deve um pouco à ausência do André Gomes por lesão. Eu acho que o regresso do português pode dar outra qualidade à equipa e os resultados vão começar a aparecer. Em relação a este jogo com o Ghent, que é o adversário mais, em teoria, mais fraco do grupo. Sendo o jogo no Mestalha, eu penso que o Valência é favorito, tem um ataque forte. Como disse, o regresso do André Gomes dá outra qualidade à equipa e o mais provável é a equipa de Nuno vencer. Muito bem, está tudo dito em relação à próxima jornada da Liga dos Campeões. Nós regressamos já na próxima quarta-feira para fazer também a antevisão à Liga Europa. Já sabes que nos podes acompanhar no nosso site em bolanarrede.pt, também nas nossas redes sociais, Facebook e YouTube. Obrigado por nos teres ouvido. Nós voltamos então na quarta-feira. Até já. Bola na Rede.